A pergunta que não quer calar: a obesidade é saudável? É bonito? É feio? É Eu uma acho questão feio. feio, né? É uma questão de opinião? Enfim, bem-vindos ao segundo episódio do Despodificando. Então, salve, salve, gente bonita por dentro. Eu sou Alan Pimenta. E, novamente, aqui com o Guilherme Braz. E hoje o episódio vai ser pesado, né? Isso, Literalmente pesado. literalmente pesado. Sem trocadilho, né? Ou com trocadilhos. Também. Dependendo do ponto de vista. O episódio hoje vai ser volumoso, mas volumoso não em densidade calórica. Volumoso porque a gente vai trazer muitos tópicos importantes, válidos para a realidade. Afinal, nossa queridinha Thaís Carla emagreceu, olha isso. Bacana. Bacana, parabéns, né? Realmente uma boa atitude dela, uma boa decisão que ela teve, né? Fiquei feliz por isso. Também fiquei muito feliz, porque ela que romantizava tanto a obesidade, é importante era se aceitar do jeito que você é, mesmo que você seja obeso, gordinho, feio, feia, importante é se aceitar do jeito que você é. Mas será que isso é real, isso é verdade? O corpo livre não tem muito a ver com o corpo obeso, né? A gente sabe disso, que uma coisa não tem a ver com a outra. Você realmente pode aceitar como você é, desde que você tenha saúde. Ninguém é obrigado a seguir padrões estéticos nenhum, mas é obrigado a tentar se manter saudável. Isso aí. E se você está gostando, já assistiu o nosso primeiro episódio, se não assistiu, corre lá para assistir. Se inscreva já no canal, beleza? Se inscreva no canal se você está vendo no YouTube, ou se você está vendo no nosso Spotify, ou qualquer que seja a rede que esteja assistindo. Se inscreva, deixe seu like para mostrar para o algoritmo que isso aqui é relevante, isso aqui é importante para levar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Se inscreva no canal e já compartilha para aquele amigo, para amiga que precisa ver esse conteúdo aí. Show? Então o primeiro ponto aqui, o primeiro bloco é: ser gordo é feio? Ser gordo é bonito? É uma questão de opinião? Ou ser gordo é uma questão que é fatal para a saúde? O que você acha disso? É questão de opinião, obesidade? Eu acho que é uma questão de saúde. Primeira coisa, né? Exatamente. Tem que parar com essa coisa de querer romantizar a obesidade. A gente sabe que não funciona assim. A gente sabe que é perigoso. Várias pessoas estão tendo vários problemas. E acontece de ter essas militâncias, a galera levantando bandeiras referentes a uma questão seríssima, que é o fato do sobrepeso, da obesidade. Por exemplo, você já viu uma pessoa obesa com 60 anos? Ultra obesa com 60 anos? Nunca. Já viu? Por que nunca? Porque a pessoa não chega lá, né? Exatamente. Não existe, galera, não existe pessoas gordas saudáveis. Não existe, não entra na mesma frase. Não existe um ser humano obeso saudável. Por quê? Porque desregula completamente o corpo dele. Tem resistência à insulina. A resistência à insulina leva à obesidade, que vai levar ali a diabetes, que vai levar a pressão alta, que vai levar a morte do coração, um AVC. Então, assim, obesidade é um risco muito grande. Fora muito questões articulares. Sim. É muito sobrepeso para a articulação dos joelhos. Enfim, para o fato de subir uma escada, ter que andar um pouco mais rápido, isso tudo vai trazer muita dificuldade para o indivíduo que tem sobrepeso nesse limite. Brincar com os filhos, né, Thaís Carla? Brincar com os filhos, que até esse foi um dos motivos, né, que ela resolveu mudar, mas a gente vai trazer isso daqui a pouquinho. Então esse é o primeiro ponto, né? Ser gordo não é questão de ser feio ou bonito. Assim, pode ser que tem... Será que tem gente que se acha realmente... Será que realmente é verdade isso? A pessoa gordinha se acha bonita? O cara que é gordinho se acha bonito? Será que realmente... O Guto Galamba diz que não. Diz que é uma questão de saúde mental. Mas, né, cada um com sua perspectiva. Embora continue afirmando que a saúde não está vinculada à obesidade. Isso aí. E questão de aceitação, né? Se aceitar é muito lindo. Acho que se aceitar é lindo. Mas se entregar é muito covarde. Se entregar para aquela condição, para aquela situação é extremamente covarde. Assim, a OMS ela classifica a obesidade como uma doença crônica, inflamatória e riscos altíssimos para diversos tipos de câncer. Então, assim, essa questão da aceitação eu acho muito importante, se aceitar. Mas se aceitar, estando com sobrepeso, com diabetes, com hipertensão, é uma questão que vai muito além. Se você tem uma família, por exemplo, você está ali com o seu marido, os seus filhos, você ali com diabetes, com hipertensão, você não consegue cuidar, você não consegue fazer nada. E ainda assim as pessoas querem ajudar uns aos outros, né? Mas é aquela história, né? Antes de você querer ajudar os outros, você primeiro tem que ajudar a si mesmo. É aquela questão do avião, né? Antes de você querer salvar os outros no avião, primeiro você tem que colocar o respirador em você, né? Colocar o paraquedas antes de querer salvar os outros. Então esse é um ponto importante. Se você é mulher, tem filhos, primeiro tem que olhar para si. Muitas mulheres, especialmente as avós, né? Largam o próprio corpo, largam a própria saúde para ficar cuidando da filha, cuidando do neto e esquecem de si próprios. Então, a questão de autoestima é uma questão extremamente importante, né? Que inclusive o Galã fala bastante, né? De autoestima. Exatamente.
Aí o que eu digo para você, mas a saúde mental, como equilibrar essa pressão com a estética? Complicado. E essa questão de comparação realmente na internet é uma coisa que realmente é muito relevante, importante, porque diariamente a gente é bombardeado com aquelas blogueiras bonitas, um bundão dos sonhos, um peitão dos sonhos, e você fica, pô, como é que eu vou ser igual a isso? Gastando muito dinheiro que ela gasta com procedimento estético. Isso aí. Ou com um bom casamento também, pode ser uma segunda opção. É da comparação que nasce a ansiedade, né? Ansiedade e depressão. A pessoa vive ali ruminando pensamentos, comparando, pô, a Gisele Bündchen, pô, a Gisele Bündchen hoje não tá tão em alta, né? Mas, pô, já despicou um abdômen dos sonhos, quero ser igual a ela. Tem milhões de procedimentos ali, a pessoa é capaz de pagar por muitas coisas, enfim. É uma questão que é Resumindo, complicada. não se compare. Você vai ficar frustrado com essas comparações, não vai alcançar os mesmos objetivos da pessoa que você tanto idolatra e você vai se frustrar com isso, porque é muito além de treino sobre aquela estética. Tem muita coisa envolvida ali, principalmente procedimentos estéticos. Não é só treino. E a gente sabe disso, mas as pessoas compram essa ideia de que aquele corpo perfeito foi a base de treino. A gente sabe que não funciona assim. Exatamente. Então, primeira coisa, obesidade não é militância. Obesidade é a doença que mais mata no mundo todo. Enquanto você lutar contra isso, resistir, essa verdade é fato. É fato. É uma das doenças que mais mata no mundo todo, porque a obesidade é a causa de várias outras coisas. Diabetes, como eu falei, resistência à insulina, hipertensão, AVC, problema de coração. É a grande causa de tudo isso aí. Dislipidemia, né, que é o fluxo de gordura para o fígado, entupindo seu fígado. Então, é isso. Não tem como romantizar essa parada. É uma coisa que mata muita gente. E vamos voltar para a Thaís Carla, né? Que é talvez o grande tópico aí. E que a Thaís Carla tem uma amiga, né? Que é a nossa querida Jojo Todinho, também é um outro grande exemplo. Sim, que esse é muito positivo. Também que brigava muito pela essa questão da autoaceitação bacana. E ela foi percebendo que com o tempo isso não estava sendo muito saudável para ela. E ela prontamente buscou fazer as cirurgias para poder de bariátrica, que se não me engano também, né? Fez também. E começou o processo de emagrecimento, treinando bastante. Eu lembro, o gatilho dela começar foi quando ela foi no parque de diversão e ela não cabia dentro do brinquedo. Sim. Ela não cabia, não funcionava. E detalhe, né? Foi super atacada na época, quando ela começou a querer fazer o processo para emagrecer, foi super atacada, dizendo que estava fugindo ao que ela pregava. E ela explicou que não era bem isso. E realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ela preocupada com a saúde, com a carreira dela. E Jojo, parabéns, tirou onda, hein? Parabéns. Tanto a Jojo como agora a Thaís Carla. Porém, a Jojo ela parou de romantizar a obesidade muito antes, né? Ela entendeu isso de verdade. Entendeu rápido. A Thaís ainda dá aquela sambadinha, aquela escorregadinha, romantizando o passado dela, que ela influenciou muitas mulheres a recuperarem a autoestima. Como assim? Influenciou muitas mulheres obesas a terem autoestima. Como assim? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas... Não tem porra nenhuma a ver com a outra. É uma frase também complicada, né? Que ela disse que fez a cirurgia porque ela quis, não porque precisava. E a gente sabe que precisava fazer para continuar mantendo ser uma mulher saudável e brincar com o filho dela como ela quer fazer. Não tinha outra forma de se fazer isso. Então era muito mais fácil só assumir e ela está super certa de ter feito isso. Aliás, nem posso falar isso, né? Que ela super certa ou errada. Vamos ter que cortar isso. Mas enfim, vamos lá. Corta nada, pô, vai cortar nada. Não, e uma coisa maneira que ela foi lá na... Vai cortar não, se for cancelado, cancele a gente aí. Eu tô brincando. Depois. Ela falou no meio da frase dela, né, na entrevista que ela deu. Na verdade foi uma entrevista, ela conversou com o Fofocalizando, né? Com aquele fofoqueiro. Como é que é o nome daquele cara que foi cancelado também? É um que faz igual olha, faz assim. Ele tem uma força muito grande na falagem. Acho que é Léo alguma coisa, né? Não, Léo Lins não, é um amigo do Léo Lins. Léo Lins é o Talibã do stand-up. Então, e ela falou no meio da frase que ela não mudou porque ela precisava, ela mudou porque ela quis. Porque ela quis mudar, ela não precisava emagrecer, ela mudou porque ela quis. E outra coisa que ela falou é que ela continuou sendo exemplo, nossa, foi referência para as outras mulheres gordas para ter a autoestima alta, não precisava emagrecer para ter autoestima alta, bastava ter autoestima alta e tá tudo bem, né? E ela falou o seguinte coisa, né? Corpo fora do padrão, ocupando muitos espaços. E realmente. Ela mostrou, ocupou muito espaço, realmente. E ocupando a mesa toda também, né? Sentou assim, a pessoa que senta na mesa assim, ocupa o espaço todo. Então, assim, é um ponto importante. É importante ter uma referência, assim, obesa? Será que, para mostrar para as outras que é importante se aceitar? Será que até que ponto isso é relevante, é importante para a sociedade ter uma referência assim?
E até que ponto isso é positivo, né? Exatamente. Aceitação está além da questão da obesidade, como eu falei anteriormente. Você não tem que ser igual ao outro. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Isso é aceitação. Só que você tem que ver quando isso começa a afetar a sua saúde. É hora que você tem que rever os seus conceitos, entender se você está tendo uma aceitação ou se você está se maltratando, porque você não está sendo capaz de mudar esse jogo. E por mais que a autoestima esteja em dia, né? Ela falou, nossa, eu era gorda, eu tinha autoestima elevada. Por mais que a autoestima esteja em dia, o fígado dela não estava aguentando, o joelho dela não estava aguentando, o coração dela não estava aguentando, tá tendo que bater muito mais. Ela não está conseguindo cuidar da filha, brincar com a filha. Então esse é um ponto importante. Outra frase, né, na sequência da frase dela que ela falou por focalizando, era, essa nova fase é uma continuação da minha história, não uma negação da minha história. Como assim? Traduzindo, eu não quero romantizar o passado. Eu mudei, mas eu não quero romantizar o passado. O que eu fiz não tem que ser mudado. Ou seja, ela, embora ela tenha mudado, ela não continuaria sambando, né, escorregando no sabão ali. Sim, sim. Ela não se corrigiu, ela não deu um ensinamento para quem acompanhou ela, né? Porque sim, a gente tem muita gente, por exemplo, a minha mãe se espelhou muito dela na época que a Thaís Carla começou a romantizar a obesidade. Até a sua mãe? Ela acreditou que é normal. E acredito que muita gente, você que está vendo, não sei, ou alguém da sua família, deve ter visto algum vídeo da Thaís Carla e deve ter se espelhado nela, né? Pô, uma mulher poderosa dessa aí, dançando funk, cantando funk, pô, eu quero ser igual a ela. Mas isso é a parte legal dela, mostrar que ela consegue ter uma vida, estava conseguindo até então ter uma vida normal. Só que ela tinha uns 25 anos, né? Exatamente. Aí, quando ficar mais velha, isso vai complicar bastante a situação dela, né? Sim. Como a gente falou, né? Não existe obeso velho. Difícil achar um obeso mórbido com 50 anos. Muito difícil. Por isso que a gente vê aqueles quilos mortais, aquele médico maluco que fica acompanhando os pacientes gordões com sobrepeso, obesidade. Na Discovery? Na Discovery? Ou History, não lembro. Sabe que o cara era pesadão, né? Um coach, médico, doutor, pesadão, boladão. Sim. Incentivando as pessoas a emagrecer. E muitas delas morreram no meio do caminho, tentando. Muitos obesos morreram no meio do caminho tentando. Por conta disso, por conta da saúde, não aguentou. Mas alguns conseguiram. E isso é um ponto importante, é uma questão de saúde, né? E sim, vamos passar para o próximo bloco. Que temos aí? O processo não cura a obesidade. A Thaís Carla, ela foi conhecida como a mulher dos processos. Ela metia o processo em todo mundo. O cara tá reagindo a mim, vou processar ele. Vou processar. E ela falou, segundo ela, que ela ganhou muito dinheiro com isso. Então a gente tem que tomar cuidado aqui nesse podcast, né? Mas lembrando que reação não quer dizer que seja uma crítica, né? A gente só tá reagindo. É isso aí. E aqui a gente está muito mais aplaudindo, elogiando ela do que exatamente falando mal dela, né? E ela, né, no meio do podcast, ela se orgulha por ter sido a primeira a ganhar um processo por gordofobia. Acho que você se orgulharia por você ter ganho um processo, talvez um processo quando alguém for muito filha da puta com você, né? Agora, nossa, ele foi gordofóbico comigo, falou a verdade na minha cara, vou processar ele. Cada um dá uma importância ao que acha que é importante, né? Isso é o que a gente chama aí do militarismo, de você ficar assim, militando na internet. Hoje tem os grandes militantes da internet, né? Isso. A galera tem que se posicionar. Pra tudo. Eu não tenho que pensar pra nada, eu tenho que falar o que eu acho de uma maneira sadia, de uma forma gentil, mas não posso deixar de falar o que a gente pensa, o que a ciência diz. Então, a gente não levanta bandeira nenhuma aqui, né, Guilherme? A gente só realmente... Ou talvez levante. Não sei. Guilherme, assim não pode, cara. Então, a gente está tentando tentar mostrar da melhor maneira o que a gente pode estar fazendo para tentar contribuir com a saúde de vocês. Então, você tem que tentar se ajudar para deixar que eu te ajude. Senão não tem como, né? Uhum. E a Thaís Carla, com essa questão de militar, ela processou 20 pessoas, mas ela não processou o glúten. Ela processou quem falava da gordura, quem falava mal da gordura, mas ela não processou a gordura que estava estocada nela. Então, talvez o verbo processar talvez pode ser revisto, né, dessa maneira. Apesar que tudo que é processado não faz muito bem para a saúde, né? Os processados não fazem bem para a saúde. Então, embale menos. Descasque mais. Descasque mais. Porque não é querer ser um ícone de si mesmo, entendeu? Quando o corpo vai falar para ela assim, ou emagrece ou você morre. Então, tipo assim, é questão de bom senso. É como se o Titanic fosse afundar, mas ele não quis afundar, ele só foi dar um mergulho e voltar, entendeu? Então é tipo isso, eu fiz porque eu quis, não porque eu preciso. Então,
é o que ele falou da sambadinha. Mesmo fazendo a coisa certa, que é buscar cuidar da saúde, ainda tá com o pezinho lá na glamorização da obesidade. Exatamente. E ela influencia muita gente, né? Muito famosa, apesar de estar com o Instagram fechado agora. Mas tá fechado? É fechado, é. Rapaz, não sabia não, é que eu não sigo ela. É porque ela recebeu muito hate. E assim, eu entendo ela por ter... Não, lógico, a galera também é bem ofensiva, né? Né, Galambinha? Guto, a gente te ama. Foi por causa dele mesmo, filho da puta. Então, ele ele não, né? No geral, a galera realmente tacou muito a Thaís de maneiras bem ruins, né? A gente entende também essa questão do lado dela aí, que ninguém é obrigado a nada, a gente é obrigado sim a cuidar da saúde. Uhum. Se você quer continuar sobrepeso, é uma opção de cada um. Só que quando aquilo começa a afetar a sua rotina saudável, de brincar com o filho, sabe, de você se deslocar de um lugar para o outro, de você ter que dar uma corridinha para poder pegar o Uber, que para um pouco mais à frente, é questão de rever. Tu já se lesionou sério a ponto de não conseguir fazer esse tipo de coisa? De ficar parada? Entendi. Já se lesionou a ponto de ter que ficar parado, de não conseguir fazer tarefas básicas assim do dia a dia? Não, não que eu me lembre. Porra. E obesidade é muito... Parece que é muito isso, né? Você tá com alguma coisa no corpo estragado. Agora eu entendi. Perdão, meu povo lindo por dentro. Agora tem sua pergunta. Realmente é. Brisei. É demais. Bora. Imitando o nosso querido Léo, esqueci o nome desse cara aí. Não é nem Léo Lins, nem Léo Áquila. Isso eu sei que não é. Também não acompanho essas paradas de fofoca, não. Minha avó acompanha. Abraço, pô. Minha avó acompanha. Eu não acompanho essas porra, não, esses caras aí. Ficar vivendo mais a vida dos outros. E até uma coisa que eu concordo com a Thaís Carla. No meu corpo você não tem que opinar. Mas também não tem que romantizar a obesidade, não. Exatamente. Beleza, eu concordo. Você não tem que ficar opinando no corpo do outro. A não ser que seja teu marido ou tua mulher. E realmente tem que opinar, pô. Tá feio, tem que falar, né? Nem se fosse personal trainer, você teria que opinar. Que dirá ser uma pessoa estranha, cara. Exatamente. Né? Mas agora, não tem que romantizar a obesidade também, né? Vamos fechar nisso aí. É os extremos, né? Não pode. Outra parte da frase dela, ela falou que é por saúde, não por estética. Aí tudo bem. É por saúde, tá tudo bem. Que bacana. Bacana, sim. Uma salva de palmas pra ela. Mas é isso mesmo. A gente tá parabenizando por isso. Isso aí. O intuito do vídeo, queria que pareça, é isso. A gente está mostrando aqui que a gente está parabenizando a postura, né, e a decisão que ela teve, que foi a decisão mais assertiva para a vida dela, para viver por mais tempo, acompanhar o crescimento do filho dela, o filho eu não sei, né? Enfim, eu sei que ela é mãe. Né? Isso aí. Acompanhar os netos. Quem não quer isso para a vida, certo? Isso aí. Thaís Carla, amamos você, gostamos de você. Antigamente eu também não gostava de você, mas hoje eu gosto. E você já conheceu alguém que ficou militante, assim, você começou a falar um negócio, a pessoa começou a discutir, ficou bolada. Sobre obesidade? Que eu me lembro, qualquer coisa, qualquer outro assunto. Cara, que eu me lembro não, as pessoas são bem pés no chão sobre isso, né? Elas entendem, quando a gente fala sobre esse tipo de tema delicado, que isso não é bacana, não é saudável, não é bom para a saúde delas. Então, muito pelo contrário, quando me procuram para poder evitar chegar nesse ponto. Porra, legal. Na minha faculdade, principalmente, eu conheci muita gente assim, a galera que qualquer coisa queria militar, qualquer coisa ficava bolado. Porra, a faculdade faltou isso, a faculdade não me entregou aquilo. A pessoa vive reclamando, vive fugindo da realidade, fugindo das coisas e não busca a solução, né? Exatamente. E esse é o problema, é o que a gente chama de vitimismo, né? A galera vive se vitimizando, justificando, criando alternativas para fugir do que é a realidade. Isso chama-se terceirizar a culpa. É muito mais fácil ocupar você do que eu assumir minha culpa. Exatamente. Porra, meu patrão foi injusto comigo, brigou comigo porque eu não fiz o meu trabalho. Isso é muito comum, tá? Hoje em dia isso virou moda. Isso os que trabalham, né? Porque o CLT virou uma ofensa também para muita gente. Pô, e hoje em dia é mais lucro a pessoa ser demitida. A pessoa faz de tudo hoje para ser demitida. Eu vi uma semana passada um tweet de um cara falando: como é que eu faço para ser demitido? Como é que vocês foram demitidos? Me dá uma dica aí. O cara perguntou isso aí. Eu escutei um assunto parecido com isso com o meu aluno. Ele falou que teve uma pessoa que trabalhou na empresa dele, uma grande corporação. Ele alegou que a funcionária falou que ia pedir demissão porque a vibe não estava boa na empresa. Aí ele ficou tentando entender, né? Ele falou assim, como assim a vibe? É só ver o trabalho e tá tudo certo. Não, a vibe aqui não tá legal, eu quero sair. Provavelmente é uma pessoa que precisa trabalhar, né, cara? Deve ser alguém que, deve ser um herdeiro, né? Pode ser. Porque isso, se for motivo de todo mundo pedir demissão quem trabalha, porque a vibe não tá boa, rapaz... Ferrou. Se fosse assim, eu já te pedi contas faz tempo, cara. Porra, porque lá na nossa, né, naquele ambiente lá que a gente já trabalhou, que a gente trabalha lá. Que ambiente? Eu não falei nada. Nem eu. Guilherme que tá falando. Obviamente, eu não falei nada. Mas eu te pedi das contas faz tempo. Vamos dar seguimento.
Pelo amor de Deus, não vai dar ruim. Então, hoje em dia, se você disser que alguém tá, especialmente, né, o Alan falou, deu o exemplo dele, mas especialmente a galera mais nova hoje em dia, a famosa geração Z, infelizmente eu sou dessa geração, que é uma geração complicada, digamos assim. É melhor até eu relaciono melhor com pessoa mais velha do que a galera da minha idade, que é a galera complicada, uma galera que, porra, tem um pensamento. Mas você na geração Z também não? Você escapou? Não, eu sou da geração Z, pô, sou 99, considero a geração Z. Rapaz, tá acima da média, hein? E a geração Z é complicado mesmo. Então, hoje em dia, se você disser que alguém tá com sobrepeso, é capaz da pessoa te matar. A pessoa sair desgoelando. Eu tinha minha ex-namorada era muito assim. Eu tentava ajudar ela, motivar ela, só que aquilo ali é um ataque a ela. Pô, você tá precisando melhorar, você tá com sobrepeso. Isso aqui. Tá de sacanagem. Claro que eu não ficava em cima, né? Até porque é um negócio que a gente aprende, né? Com a comunicação não violenta. Que é um livro de maneira de comunicação. A melhor maneira não é você ficar, pô, você precisa emagrecer. Bora. Porque ele é bacana, né? Bora, pô, tu tá feio. Pô, a pessoa, ao invés da pessoa querer se motivar pra fazer o treino e fazer dieta, a pessoa vai deprimir, pô. Puta ainda, vai deprimir. Então é melhor você, né, elogiar. É o famoso reforço positivo, né? É o pãozinho pro cachorro, é coisa pro cachorro ficar feliz e reforçar. É a técnica do sanduíche. Entendeu? Você faz a crítica. Deu até fome agora. Você faz a crítica, é o primeiro pão. Aí você elogia. É o recheio do pão. Aí depois você fecha com uma crítica construtiva. Fechou o pão, é o sanduíche. Pô, gostei dessa técnica. Pega essa, hein, mané? Peguei, levou pra minha vida. Ó, se você tem alguém da família, né, que talvez você queira motivar, estimular, use a técnica do sanduíche. Não, mas não é o sanduíche do McDonald's, não. E a pessoa não vai emagrecer, não. Vai só engordar mais e mais e mais. Mas gostei dessa técnica do sanduíche. Na verdade, é o contrário, perdão. Primeiro você elogia, é o pão. Isso então aí. Você fala o que você acha que a pessoa tem que melhorar e fecha com uma crítica bem suave e construtiva. Aí fecha o sanduíche. Isso aí, então. Retificando, hein? Então nunca chega pra tua mulher e fala que ela tá gorda. Senão é cortar a cabeça. Elogia. Cortar a cabeça. Aí não tem mais mulher. Depois aponta as coisas que você acha que possam ser melhores. Mas sem ficar sendo incisivo, né, cara? Isso não existe. Sim. Porque, ó, você tem shape? Tu não tem shape aí. Você vai gostar de escutar isso? Eu tenho shape? Eu não tenho, pô. É porque eu era atleta. Até porque shape shape hoje em dia é 50 de bíceps e peitoral, dorsal de naja, bombadão, né? Tá aqui a pergunta, hein? O que é shape pra você? Então, eu já não entendi essa parada de shape. Ó, no episódio 1 a gente falou muito sobre isso, então assiste lá. A gente falou muito sobre bombados. Bombados burros. Existe bombado inteligente? Até uma boa pergunta pra gente. Rapaz, até eu conheço um, assim, que eu conheço, trabalha bem até o que ele faz, também é personal trainer. Mas também só conheço esse. Só conheço... Faz dinheiro, né? O cara é inteligente, até com crack ele já mexeu, né? Tô brincando, mas deve ser verdade. Esse negócio de mexer com polvilho não é legal, não. Então, assim, essa coisa de aceitação, de você hoje em dia brigar. O corpo humano, ele não lê tweet, ele não lê post de Instagram, ele não lê story de Instagram com textinho bonito. Ele lê gordura visceral, ele lê hormônios, ele lê insulina alta, ele lê cortisol alto, ele lê tudo que está de errado no seu corpo e então mandar informações, mandar respostas para você conseguir mudar isso através de hábitos, através do estilo de vida. Isso aí. E se não mudar a tempo, né, não vai vir um comunicado no feed, vai vir no laudo. Isso aí. Então, a obesidade não é identidade, não é só se receitar. Obesidade não é identidade. Obesidade é diagnóstico. Obesidade é a causa de morte mais evitável do mundo, uma das maiores causas de morte mais evitáveis do mundo. Obesidade, você consegue controlar, tem tratamento. Obesidade, apesar de não ter cura, ela tem tratamento. Tratamento com questões psicológicas. Sim, quem é obeso precisa ter um acompanhamento psicológico com um profissional. Exatamente. Porque a pessoa que é obesa é muito difícil de emagrecer. É uma questão que não é difícil. Então, assim, tá escala, por isso que tá muito parabéns, porque é difícil. Imagina só, você tá ali cheio de fome, reduzindo o déficit calórico, compulsão, você tem aquela vontade de compulsória de comer, de buscar algo, que você está viciado naquela dopamina barata da comida, você está viciado, e realmente... E é um processo mais demorado, até por ser mais Sim. pesado, ou seja, precisa de ter muito mais um aspecto mental muito mais forte do que uma pessoa que é não obesa, para suportar todo esse processo. Mas com certeza o final disso é só vitória. Então a obesidade, ela não tem cura, mas tem tratamento. Você não vai curar com a pílula, mas tem um tratamento. E não existe, como já falei milhões de vezes, não existe corpo gordo saudável. As duas coisas não existem na mesma frase. Não existe corpo gordo saudável. Você desregula tudo que está dentro do seu corpo. Insulina, desregula completamente o seu cérebro, o seu coração, fígado, tudo muda, tudo altera.
Então, cuidado, como pegar um capoeirista que é gordinho, bem gordinho, ele é bem ágil. Mas por quê? Porque ele sempre foi capoeirista. Ele só engordou. Então, o corpo dele não mudou em relação à funcionalidade e biomecânica, mas a relação fisiológica dele tá bem ruim. E ele sabe disso. E outra, é forte, hein? Que é muito gordo, tem muito músculo também. Sim. Entendeu? Porque tem que deixar bem claro. Vamos sempre pegar as exceções, né? Ah, mas fulano faz isso. Ele é exceção. Entendeu? É igual quando a pessoa pratica um esporte de agilidade e vai tendo ganhos hipertróficos. Fica bem forte, bem pesado e continua ágil, porque sempre manteve aquela rotina de treinamentos ali. Agora o inverso, se você ficou de repente grande com o milagre da ciência, e você não vai perder sua agilidade totalmente. Milagre divino. Entendeu? O exemplo disso é o Brock Lesnar do UFC. Hoje é um ex-UFC. O cara é enorme. O cara se desloca como se tivesse 70 quilos. Porque ele sempre fez aquilo a vida dele toda. Ou seja, ele foi crescendo e foi treinando. O corpo foi diferente daquilo ali. Agora, se ele já fosse daquele tamanho e quisesse ter a agilidade que ele tem, seria impossível. Talvez no PlayStation. Talvez no Xbox ali, né? No mundo real, sem condições. O inverso não acontece. Então, por isso vão ter as exceções das pessoas que são sobrepeso com certa agilidade em algumas atividades esportivas, porque fizeram a vida inteira aquilo ali. Eles não passaram a fazer após ficarem sobrepeso. Entendeu? Então, o corpo tem o lastro que já está habituado com aquela movimentação que é complexa. Agora, o inverso não vai acontecer. É isso que a gente está tentando explicar aqui, entendeu? Exatamente. Então, galera, espero que vocês estejam gostando desse episódio. Se está gostando, comenta aí, deixe seu comentário pra gente trazer mais conteúdo sobre isso. Então, assim, novamente, a obesidade, ela tem tratamento e a obesidade não é saudável. Não existe corpo gordo saudável. Não existe corpo gordo saudável. E a conta, quando ela chega em pix, ela vem rápido. Do nada, você pode ter algum problema cardíaco, algum problema de coração, AVC, alguma questão hormonal, seus hormônios não trabalham mais, não funcionam mais como deveriam estar funcionando, você não tem mais aquela mesma disposição, aquela roupa não funciona mais, não é trabalho no seu corpo. Aí cai naquela nova exceção. Ah, mas os atletas que morrem de ataque cardíaco em campo, fatalidade. Simplesmente é isso. Porque o cara tem um cuidado médico ali, ou negligência, de repente, de algum exame que ele tenha feito e o médico não identificou alguma questão de alguma arritmia, algo do tipo. Porque, nesse caso, é fatalidade. Fora isso, é o que ele disse. As chances de você ter problemas de saúde são 99%. Entendeu? Exatamente. Não se prenda as exceções. Então, se esse episódio te tocou, compartilhe ele. Mas se esse episódio te incomodou, compartilhe também. A gente não queria te incomodar, a gente não queria, de nenhuma maneira deixar a pessoa jamais fazer bullying, incomodar, falar mal da Thaís Carla. Não, pelo amor de Deus, Thaís Carla, de novo, parabéns. Mas agora, se alguma coisa que a gente falou aqui tocou em você, pegou, doeu, fica que é teu. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa você precisa melhorar. Gostei dessa, hein? Alguma coisa você precisa melhorar. É o toma que é de graça, né? Toma que é de graça. Entendi. A gente não tá dando nenhuma direto pra vocês, tá dando aqui uma aula, falando a verdade, a parte da ciência. Não existe obeso saudável, não existe obeso de 60 anos. Se existir, compartilha pra gente, eu gostaria até de saber. Entender como é que ele tá fazendo pra tentar sobreviver. Que é importante, é bom de saber sobre isso. Depois usando hormônio, usando bomba pra dar uma regulada no corpo todo, já que... Rapaz, não fala sobre isso, rapaz. E olha, e hoje em dia realmente tá difícil, hein? Porque o tanto de gente que tá usando e fala que não usa, ultrapassa mais do que era antigamente. Como diria meu avô, antigamente que era bom, cara. Tinha menos gente usando bomba, mas a galera, enfim... Usem bomba, explodam. Enche, explode, né? Talvez seja uma morte mais rápida do que você... Será que é uma... Como é que se fala? A gente tá com inveja? Será que é inveja da gente? Será que esses frangos estão com inveja? Porque na verdade eu sou um galo preto, né? Não sou um frango, é diferente. Pesquisa na internet o que é galo preto e galo vermelho, vocês vão entender. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu já vou falar. A galera do jiu-jitsu usa muita expressão no galo vermelho. É tipo você falar que... Qual é o nome daquele fisiculturista que você falou, que é bem grande? Então, como é que eu vou explicar que o José Aldo, nos seus 70 quilos, bateria o Ciban fácil, é mais perigoso do que o Ciban? Como é que eu vou explicar isso para um ser humano normal? Não tem como explicar, é tipo isso. O Aldo é um galo preto. Tudo é técnica, então. Técnica, selvageria. Tudo é treino certo. Treino certo. Cada um treina para sua função. Tem gente que treina para não ter função nenhuma, não tem propósito, pode só crescer. Bacana, pô. É isso. Bom, e se esse episódio te irritou, como falei, processa, gente. Processa que
Mas vocês vão perder. Porque Me processa, meu nome é Guilherme Braz. Não. E meu nome é Alan. Brincando, gente. Ninguém vai processar ninguém aqui, não. É só um bate-papo, descontraído. Mas antes de pensar em processar a gente, tenta subir uma escada sem perder o fôlego. É. Isso aí. Pular um muro. Será que você consegue pular um muro? Pular um muro é difícil, mas eu gostava. Pô, tipo, pulava um muro pra jogar bola, era maneiro. Era uma emoção, você sabendo que você tá fazendo alguma coisa errada. Eu já conheci pessoas que até foram pular muro segurança com me pegou. 30 anos de idade. Caralho, que ele se fudeu. Foi numa prova da... Foi tu mesmo? Não, foi uma corrida Bravos. Eu tinha uma assessoria de corrida de endurance, e levei um rapaz para correr. Ele era um ex-obeso. Então ele estava bem magro, já bem mais atlético. Daí teve uma parte da prova que tem uns mundos para pular. Não são nem tão altos, mas são desafiadores, né? Ele pulou, aí ficou meio emocionado, entendi muito bem, né? Que pular um muro era tão emocionante. E emocionante. Aí ele falou, tipo assim, cara, eu tenho 31 anos, eu nunca tinha feito isso na vida. Cara. Pô, cara, tem noção que é isso? Isso é incrível, né? Aquela sensação de que você está sendo perigoso. Que você ser humano com total capacidade. Que você é capaz de fazer coisas homem com virilidade. Porra, não é? Lá ele, hein? Pulei o muro. Só falta pular a cerca também, né? Aí, rapaz, complicado, hein? Complicado. Me deixa fora disso. O Alan é um homem de bem. Né? Essa frase é perigosa. Homens de bem são perigosos hoje em dia, né? Homem de bem, consagrado e com um bom relacionamento. Então, isso aí. Ele não tem esse ainda. Então é isso, gente. Segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube. Foi muito bom. Mais um podcast muito bom aí. Os próximos serão melhores ainda. Serão melhores ainda. E é isso. Sem imitação do ai, meu Deus do céu, ela tá demais. Do Frajola, né? Aquele repórter. Alguém fala o nome desse cara, é Léo alguma porra aí. Eu achei que era o Frajola, mas é Léo alguma coisa. Então é isso aí, gente. Gostou? Segue pra mais. Doeu? Pega que é teu. Toma que é de graça. Toma que é de graça. E ó, próximo episódio vai ser muito bom, não perca. Até a próxima. E até a próxima.